Aleluias! Tudo bem, queridos? Estão felizes nessa noite? Estão animados? Tá com cara de animado mesmo? Que bom, eu só ando animado. Desde o dia que eu encontrei com Jesus, a alegria se tornou permanente na minha vida. Amém? E não pode ser diferente na sua vida também não. A alegria do Senhor, aleluias, o coração alegre formoseia o rosto. Amém? Não é assim que nós devemos nos compor diante do Senhor? Amém? E hoje eu quero falar de algumas grandezas. Eu quero falar sobre a palavra, o valor que a palavra de Deus tem. Porque a palavra de Deus é a nossa vida. Se tirarmos a palavra de Deus das nossas vidas, nós morremos. Sim ou não? Amém? Então abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, pode ficar sentado mesmo, vamos ler sentados mesmo. Livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 23. Eu me chamo Altair Tolentino, eu sou casado com a Jane, eu tenho quase 40 anos de casado, eu tenho 4 filhos e 7 netos. Está aqui meu filho, o Pedro é o terceiro filho, a sua esposa Letícia, e o último netinho do 7 está aqui comigo, o Luca, né? Uma família linda, né? Deus é maravilhoso para com a gente. Amém, queridos? Então, João capítulo 14, e está comigo também o André Cantagalho. André é meu amigo, né? Josué tinha seus servos, Tolentino também tem as pessoas que andam com ele, sim ou não? Amém? Então, João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse assim, respondeu Jesus, começa desde pequeno: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Baixa sua cabeça um pouquinho, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos ser gratos a Ti nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela se cumpre em nós as Tuas vontades, os Teus preceitos, e queremos pedir que Teu Espírito Santo possa abrir os olhos, iluminar os olhos do nosso entendimento, e que a Tua palavra, Pai, ela possa, Pai, ser como uma chuva seródia nas nossas vidas nessa noite, e que nós possamos ser totalmente abençoados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Então Jesus respondeu a Judas, o não Iscariote. Jesus estava trazendo as últimas instruções a seus discípulos. Então Judas perguntou para Jesus: Jesus, a quem o Senhor há de revelar? A nós ou ao mundo? Aí Jesus então responde: se alguém ama a minha palavra e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Imagine que coisa maravilhosa que nós temos. O Pai, o Filho, através do Espírito Santo, habita em nós. Nós somos portadores do reino de Deus. Um reino de justiça, um reino de alegria, um reino inabalável. Aleluias! Eu e você, nós não somos qualquer pessoa. Sim ou não? Como é que nós temos que andar? Na altura que essa palavra diz a nosso respeito, que nós somos portadores de um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que criou todas as coisas e resolveu habitar dentro de mim e dentro de você. Aleluias! Eu me empolgo com essas verdades na minha vida, porque outrora estava perdido, vivendo as depressões do mundo, mas aprove a Deus me alcançar, alcançou você, para que nós possamos ter a vida de Deus. Aleluias! Então as nossas atitudes com esta palavra, a maneira que nós manuseamos, a maneira que nós colocamos ela em ação, determina qual lugar que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Porque se nós não tivermos essas verdades dentro de nós, nós não conseguimos revelar o valor que Deus tem. Porque muitos buscam a Deus, são tantos deuses, mas o Deus verdadeiro, aquele que faz a diferença, aquele que criou todas as coisas, é que tem esse poder e habita dentro de mim e dentro de você.
Então nós devemos apropriar dessa palavra como se fosse o próprio Jesus, pegando na nossa mão e nos guiando, dia após dia. Ele disse lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra se fez carne, habitou entre nós, ela é o pão vivo que desceu do céu, está apropriado nas nossas vidas, e Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Nós não podemos nos sentir só, abandonados, largados. Você anda, a palavra anda com você. Jesus anda com você através do Espírito Santo. Você sonha, você projeta, você faz coisas grandes, você quer conquistar coisas maravilhosas. Ele está com você. Aleluia. Mas se você também para, se você cai na zona de conforto, se você também se estagna, não quer mais avançar, não quer mais crescer, acha que não é para você, Ele também para com você. Aleluia. Por isso que eu sempre digo que nós temos que andar assim, ó, cabeça erguida. Não assim, cabeça erguida. Porque aquele que habita em nós, Ele é maior. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já o venceste, pois maior é aquele que habita em nós, do que aquele que habita no mundo. Ele é maior, maior que as nossas fraquezas, maior que as nossas desilusões, maior que a nossa enfermidade. Ele é a vida, aleluias. Então a palavra, ela tem valor quando nós vivemos crendo naquilo que ela diz a nosso respeito, mas ela não tem valor quando nós também vivemos nos sentidos, nas nossas tomadas de decisões, dependendo daquilo que nós estamos vendo, dependendo daquilo que nós estamos sentindo. Nós anulamos a palavra, porque a palavra nós andamos pela fé. Não chegou, mas eu já estou vivendo aquilo que a palavra diz. Não toquei, mas eu já estou trabalhando, já estou operando com aquilo que ela diz. Então, quando nós nos tornamos parecidos com Cristo, é quando nós começamos a operar com essa palavra. Essa palavra nos dá essa característica de filhos de Deus, de vivermos dignamente, assim como Deus quer que nós vivamos. Somos a semelhança, a imagem de um Deus Criador, um Deus maravilhoso, um Deus que tem todo o poder. Repete comigo assim: todo o poder. Então tudo é possível àquele que crê. Amém? Não há nada demasiadamente impossível para aquilo que Ele possa fazer nas nossas vidas. A verdade, nós entendemos que Ele já fez, nós só precisamos de apropriar daquilo que é nosso, já está liberado, já foi derramado através de Cristo nas nossas vidas. Então Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra. Coloca seu pé, a palavra está trabalhando. Está caminhando, a palavra está trabalhando. Ela é a nossa segurança. Então Jesus, ele fala a respeito desta palavra, e ele fala de uma parábola, e ele fala de 4 sementes, como a palavra ela pode agir na nossa vida. De acordo nós recebemos essa palavra, de acordo nós crendo nessa palavra, ela tem uma ação na nossa vida. Então Jesus fala lá em Marcos, a partir do capítulo 13, ele fala a respeito das 4 sementes. A primeira semente, que é a palavra, ela foi semeada na beira do caminho. Como não tinha solo, ela estava exposta, veio as aves e comeu aquela palavra. Aquela palavra não produziu nada. A segunda semente, ela foi lançada no meio das pedras. Como não tinha solo, como não tinha terra, ela não teve força, ela morreu. A terceira semente, ela foi lançada no meio dos espinhos.
Jesus disse: são aqueles que ouvem a palavra. Ele está falando de quem? De crente. Aqueles que ouvem a palavra. Mas as ilusões desse mundo, as pressões desse mundo, tornam a palavra infrutífera. Aleluia. Por isso é que nós temos que apropriar desta palavra. Nós não podemos deixar a palavra de Deus se tornar infrutífera na nossa vida. Se a palavra diz que é, ela vai ser. Se a palavra diz que você tem, você tem. Se a palavra de Deus diz que você pode, você pode. Aleluias. Mas a quarta semente, Jesus disse que ela foi semeada em uma terra fértil, em um coração favorável, um coração de fé, um coração que recebeu aquela palavra com mansidão, que deixou ela desenvolver, que creu, que estudou, que buscou, que deu valor àquela palavra, e aquela palavra então ela começa a produzir frutos. Aleluias. E ela produz fruto de 30 a 60 até 100 por um. Ela produz a sua totalidade. Nós podemos viver a totalidade daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a palavra é a nossa garantia. Quando nós olhamos lá no princípio, olhamos para a vida de Adão. Deus disse a Adão: Adão, tudo isso eu criei para te servir. Tudo é para você dominar. Tudo está na esfera do seu controle. Mas Adão, eu não quero que você faça isso, não faça isso e não faça isso. Deu para ele um limite. Mas Adão, ele não permaneceu na fé. Ele não permaneceu crendo naquilo que a palavra dizia a respeito dele. E nós sabemos a história. Ele perdeu acesso à vida de Deus. E por causa disso nós entramos também em condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, hoje nós temos um acesso. Hoje nós podemos assentar no colo do nosso Pai. Nós podemos passar a mão no rostinho dele e dizer: Abba, Pai, Pai querido, obrigado, Jesus. Então vemos Adão, que Adão ele não valorizou a palavra de Deus. Não valorizou. E quando nós não valorizamos a palavra de Deus, nós perdemos os benefícios daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a vontade de Deus a nosso respeito é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus tem uma vida para as nossas vidas. Quando nós começamos a entender a vontade de Deus, quando nós entramos neste rio que é a vontade de Deus, as coisas se tornam favoráveis. Ainda que venham pressões, ainda que venham circunstâncias difíceis, mas nós sabemos aonde nós estamos firmados. Muitos são as aflições do justo, mas em todas o Senhor os livra. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas tu não serás atingido. Serei como a árvore plantada junto à fonte do ribeiro, cujas folhas não caem, a qual dá seu fruto na estação correta. E tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar. Aleluia. Este é o valor da palavra. Quando a palavra ela encontra este coração favorável, e eu quero dizer para você que tempo com a palavra não é tempo perdido. Para você se tornar um médico, você tem que estudar. Para você se tornar uma professora, você tem que estudar. Para você se formar em qualquer área específica, você tem que doar o seu tempo, você tem que buscar conhecimento, você tem que investir. E como filhos de Deus, também não é diferente. Nós temos que conhecer a vontade do nosso Pai. E como é que nós conhecemos? Gastando tempo, investindo tempo na palavra de Deus. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Eu gosto de estudar a palavra de Deus. Eu gosto de meditar, de buscar informações. Quando eu vejo uma pessoa ministrando, eu fico assim pegando os detalhes, para que eu possa crescer em Deus. Aleluia. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais autoridade naquilo que você quer aplicar. Porque o Espírito Santo, ele só vai usar aquilo que você tem por dentro. Se você tem a palavra, ela vai prevalecer na sua vida. Você está comigo, queridos? Então diz assim: glória a Deus. Então nós vamos entender como que Deus ele trabalhou com essa palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3.
Paulo diz aqui: pela fé, nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus, Ele criou todas as coisas do invisível. Não existia nada. Deus disse: haja terra, e houve terra. Deus disse: haja água, haja plantas. E Deus então, através da sua palavra, num comando de voz, Ele começou a trazer à existência aquilo que não existia. Este é o poder da palavra. O que falta na sua vida? O que é impossível para você? A palavra, ela aplicada, ela tem esse valor. Ela tem a capacidade de trazer o invisível, o exterior, o interior, algo sobrenatural, só por causa de você. Aleluia. Para cumprir na sua vida os desejos do coração do nosso Pai. Aleluia. Então os mundos foram criados pela palavra de Deus, por uma ordem de Deus, e muitas vezes nós queremos entender as coisas acontecer no Espírito, e antes de crer, nós temos que crer para depois nós entendermos. As coisas espirituais, elas não são discernidas carnalmente, visivelmente, ela está no âmbito espiritual. Então nós andamos por fé. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Imagine você, crente, falando com Deus, orando a Deus, no Espírito, liberando palavras, liberando salmos, liberando palavras de gratidões. Imagine a resposta que Deus vai dar a seu respeito. Eu tenho vivido tempos favoráveis por causa da palavra. A minha geração vai viver tempos favoráveis por causa da palavra. Aleluia. Jamais vi o justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. A palavra vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Aleluias. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que: todavia, o meu justo viverá pela fé. É pela fé. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Ele decidiu sair da sua glória, habitar no nosso meio, se tornar como nós. E lá na cruz, Ele devolve novamente todo o nosso direito, que um dia Satanás roubou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Então o livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz que ora, sem fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Eu e você, nós andamos por esta fé. Nós andamos através do impossível. Nós olhamos para aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos alcançar, e já passamos a viver como já tivesse. Aleluias. A palavra certeza no grego é upostase, e uma das suas traduções, ela remete a um título de propriedade. Quer dizer, é você ir lá no cartório e colocar no seu nome. Você tem um projeto em 2024 para você. Esse ano a minha vida vai mudar. Esse ano eu quero estabelecer algo. Eu quero ser empresário, eu quero estudar, não sei o que você precisa. Mas pela fé, você vai lá no cartório e já coloca no seu nome: conquistei meu trabalho, minha empresa, a situação que eu nunca consegui resolver, está lá no cartório. Aí você volta para o seu futuro, o que é que você tem? Fé. Antes de entender, você vai crer. E aí você começa a crer por dentro e declarar a palavra. Crer por dentro e declarar a palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Aleluia. Jesus disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aonde Jesus está? Onde a palavra está? Dentro de nós. Crendo por dentro e confessando com a nossa boca, trazendo à existência aquilo que não existe. Você sabe que Deus pode trazer lá do exterior, trazer do interior,
tirar coisas debaixo da terra só por causa de você? Aleluias! Por amor a você. Deus pode dar a você uma ideia, e essa ideia pode transformar a sua vida. O poder da palavra criativa é tão poderosa que pode pegar você do zero e levar você a assentar na mesa de príncipes. José no Egito, escravo, amava o Senhor, tinha a palavra por dentro. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Não é onde você está, não é o que você faz, é onde você está firmado, é onde você está aliançado. Essa é a diferença nas nossas vidas. Aleluia! Você está comigo? Então a palavra, ela precisa de ter primazia na nossa vida. A palavra, ela precisa de ser estudada, a palavra precisa de ser alimentada na nossa vida. Quando Deus criou todas as coisas, está lá em Gênesis capítulo 1, nós entendemos que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Então Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma criação perfeita. A palavra criar no grego é bara, criou do nada. Então Deus criou do nada todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas quando nós observamos lá no versículo 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Imagine você, algo que Deus criou perfeito, agora está no estado de caos. A gente sabe por que disso. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus disse assim: eu vi Satanás sendo lançado para a terra. Satanás, quando foi lançado para a terra, ele deu uma explosão cósmica nessa terra e revirou todas as coisas. Então colocou uma terra perfeita em uma terra caótica. Mas no versículo 19, Jesus disse assim: eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões, e nenhum mal, nada vos causará dano. Aleluia! Olha o valor dessa palavra. Então a terra se tornou caótica. Imagine você, às vezes nós achamos que tudo que Deus faz perfeito, permanece perfeito, até na nossa vida. Às vezes Deus coloca algo precioso nas nossas mãos, algo da parte dEle, mas se nós também não entendermos, não aprendemos a trabalhar com aquilo, aquilo se torna um caos, aquilo se torna caótico nas nossas vidas. Mas olha para vocês ver, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. No versículo 4 diz: Ele era a luz. A palavra sempre esteve, mesmo no tempo caótico. Então Deus, ele começa novamente a trabalhar com a palavra. Então a mesma palavra que criou, a mesma situação que entrou em caos, Deus libera agora a própria palavra para trazer em ordem tudo aquilo que estava em caos. E Deus organizou, pela palavra organizou a terra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então a desordem, ela começa a tomar ordem através da palavra de Deus. Aleluia! Algo perfeito se tornou um caos. Talvez a sua finança se tornou um caos. Talvez a sua vida pessoal se tornou um caos. Às vezes nós vivemos caos nas nossas vidas e às vezes nós não sabemos qual é a tomada de decisão. Eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus, ela é a solução. Aleluia. Aleluia. Aquele centurião, ele tinha um problema na casa dele, está lá no livro de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 8. Aquele centurião, ele tinha um problema, o servo dele estava enfermo. Jesus então se dispõe, a palavra se dispõe a ir ter com aquele homem. Sabe o que aquele homem disse? Não precisa. Apenas uma palavra da parte do Senhor, todas as coisas vão mudar. Porque eu tenho vivido a palavra. Eu dou uma ordem e os meus servos obedecem. Aleluias. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem
foi curado. Este é o valor da palavra. Então, uma terra caótica, Deus liberou a palavra, e a palavra foi tudo aquilo que a terra precisava para entrar num estado novamente perfeito. Porque a vontade de Deus é essa, boa, perfeita, ela é agradável a respeito da sua vida. Aleluia. Nunca se sinta só, nunca se sinta inferiorizado, nunca se sinta desvalorizado. Quando você se olhar no espelho, você vai ver a imagem, a semelhança de um Deus Criador. Aleluia. De um Deus poderoso, que está com seu nome na palma das suas mãos. Aleluia. Você é precioso. Talvez pessoas não te valorizam, mas Deus, Ele te ama. Deus, Ele ama você. Aleluias, aleluias. Então nós sempre entendemos que tudo que é perfeito continua perfeito. Entendemos que, de acordo, nós habilitamos a usar aquilo, se torna perfeito ou imperfeito. Aleluias. E a imperfeição da terra, não foi Deus o culpado disso. E às vezes nós achamos que aquilo que nós estamos vivendo é a vontade de Deus. Você já viu pessoas dizer: ah, eu estou enfermo, Deus está no controle. Deus não está no controle. Ah, eu estou passando uma situação apertada, Deus está no controle. Deus não está no controle, o controle está nas tuas mãos. É como eu pegar esse ventilador aqui que está soprando, eu não quero que ele sopre, desligo ele. Eu é que estou no controle. Você está no controle da sua vida. Aleluia. Agora, você tem um reino à sua disposição. Aleluia. Eu estou enfermo. Isaías disse: Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Aleluia. A palavra já liberou sobre a tua vida. Você decide viver a totalidade da palavra ou se encostar e viver pelo aquilo que você sente. Aleluia. Eu estou passando uma prova. Deus está no controle. Deus não está no controle. Aleluia. Você está no controle da sua vida. Deus liberou a palavra para que você possa apropriar dela e através dela você colocar todas as caixinhas necessárias na sua vida. Você está comigo? Eu fico imaginando quando a palavra ela diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Imagine quando nós chegarmos lá no céu, pastor Jesus, vai encontrar com Jesus e Jesus vai dizer assim: vem aqui ver essa caixinha. Aí vai lá e abre uma caixinha. E essa fazenda aí, Jesus? Essa fazenda era sua, estava lá para você usar na terra. Eu liberei a palavra sobre a tua vida, você não apropriou dela. Mas Jesus, eu podia viver isso lá? É a minha vontade. Aí abre outra caixinha, tem lá um carrinho. E esse carro aí, Jesus? Esse carro era para você andar lá na terra, você viver em qualidade. É a minha vontade sobre a tua vida. Mas Jesus, lá na terra eu andei só de ônibus e de Uber. Meu irmão, eu tinha tudo, eu criei todas as coisas para você. Aleluia. Você está comigo nessa noite? Aleluia. Eu empolgo com essa palavra. Aleluia. Então Deus restaura através do poder da tua palavra. Nós somos livres. Nada pode nos parar. Só você pode parar você. Satanás não pode parar você. Deus não pode parar você, porque Ele já liberou a palavra. Ele já desenhou você. O Salmo 139 diz que antes de nós sermos informes dentro do ventre da nossa mãe, todos os dias já estavam escritos no livro de Deus. Deus conhece você. Deus quer cumprir na sua vida e através da sua vida o propósito dele, a vontade dele. Aleluia. Nenhuma promessa da parte de Deus pode cair por terra acerca do seu respeito. Você tem que pegar todas, você tem que viver todas. Aleluia.
Você está comigo, querido? Isaías capítulo 12, versículo 3 diz assim: portanto, com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aleluias. Tudo está nele. Nós podemos todas as coisas nele. Aleluias. João capítulo 10, versículo 10, na parte B, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu vim. Ele veio para isso, para te dar a vida Zoe, a mesma vida que Deus tem. Nada menos, nada menos. Alguns países a gente vê nas reportagens que as pessoas andam abaixo da linha da pobreza, quer dizer, existe uma linha que dá uma condição ao ser humano. Mas às vezes nós olhamos os filhos de Deus andando abaixo da linha da palavra, vivendo como mendigo, vivendo como indignos, vivendo como pecadores. Nós não somos mais pecadores, filhos de Deus amados. O nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Você pode se alegrar com isso? O seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Você precisa de entender algo muito precioso, o valor que tem a palavra. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, no capítulo, Provérbios, no capítulo 18, a partir do versículo 21, Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que Salomão está dizendo? Que tudo que nós dissermos tem um valor, constrói alguma coisa. Ou você edifica, ou você lança por terra. O que você tem dito a seu respeito? O que você fala quando você olha para você? Quando você se vê no espelho? Qual é a imagem? Qual é a característica que você diz a seu respeito? Fracassado? Derrotado? Não posso? Não tem jeito? A Bíblia diz que nós podemos mudar essa característica de visão, porque somos filhos de Deus. Os meus filhos, está aqui o meu filho, trabalha comigo. Tudo que é meu é dele. Tudo que é meu é dele, porque ele é filho. Tudo que ele pede, se for bênção para a vida dele, ele vai receber. Eu vou fazer, vou me esforçar para fazer. Deus também não é diferente. Você é filho de Deus. Você tem comunhão com o seu Pai. Você tem liberdade com o seu Pai. O desafio é que às vezes nós colocamos Deus tão distante, tão impossível, sendo que você, como filho, pode sentar no colo dele e passar a mão na barbinha dele. Será que ele tem barba? E falar: Deus maravilhoso, eu sou seu filho, eu vou viver os melhores dias, porque o Senhor já preparou todas as coisas, o Senhor já abriu as portas, o Senhor já enviou o recurso, eu já enxergo pela fé uma vida transformada. A minha casa, a minha família vão servir ao Senhor, nenhum deles vão se perder. Eu não vou viver uma vida de escassez, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor dá ordem a teus anjos a meu respeito, para trazer os recursos, para trazer o dinheiro, para trazer tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. Aleluia. Então tudo aquilo que nós falamos tem um peso. Às vezes nós falamos coisas assim, até sem sentir, mas gera peso, principalmente quando nós falamos de família. Você fala com o filho, às vezes não é aquilo que você queria dizer, mas você fala, e aquilo gera uma consequência de anos. Eu tenho 4 filhos, eu sei o que eu estou falando, e a gente precisa de entender, trabalhar, buscar esse entendimento, porque a morte e a vida estão no poder da palavra. Aleluia. Ao ponto de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 2, ele diz aqui: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, aquilo que nós falamos, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo.
Essa palavra perfeito, uma das traduções dele no grego é maduro. Então Tiago está dizendo aqui que uma pessoa é madura, um cristão é maduro, não pelos anos de crente que ele tem, não pelas vezes que ele vem no culto, mas ele é maduro quando ele começa a falar algo que está alinhado com aquilo que Deus diz. Ele não tropeça em palavras. Tiago não está dizendo que são os nossos pensamentos, não, ele está dizendo aquilo que nós falamos. E ele vai dizer aqui no capítulo 5, no versículo 5, assim também a língua, a palavra, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Olha o poder daquilo que nós falamos. Nós temos que ter esse entendimento daquilo que sai de dentro de nós. Jesus disse que o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. Mas o homem mau também, do seu mau tesouro, ele tira coisas más. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você só consegue liberar palavras pelo aquilo que você tem por dentro. Por isso é importante nós gastarmos tempo com a palavra, ler a palavra. Às vezes nós achamos que é só responsabilidade dos ministros. Eu não sou pastor, a gente às vezes fala assim. Eu não conheço muito não, eu não sou pastor. Mas a palavra não foi dada só para o pastor, a palavra foi dada para os filhos de Deus. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, Deus quer que todo homem venha ter e conhecer a plena salvação em Cristo. Nós precisamos de entender essas verdades, para que nós possamos viver como filhos dignos diante de Deus. Aleluias, aleluias. Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz aqui que nós temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores. Quem que está andando aqui? Filho de Deus. Quem que chegou? Filho de Deus. Qual que é o problema? Filho de Deus. Nós somos solucionadores deste mundo. Você entende isso? O valor que nós temos diante de Deus? O valor que nós recebemos através da palavra de Deus? Aleluias. Então, Tiago diz aqui que a nossa língua, aquilo que nós falamos, ela é capaz de incendiar até o nosso corpo. Aleluias. Aquilo que nós falamos tem um peso. Aquilo que nós dizemos tem um peso. E ele disse que se nós vigiarmos as nossas palavras, nós somos maduros. Quando você encontra uma pessoa, um crente maduro, você ouve ele, você tem entendimento daquilo que ele está falando. Esse homem é maduro, esse homem pode me aconselhar, ele pode trazer uma direção, porque ele é maduro. Jamais vai falar coisas para você fora do propósito da vontade de Deus. Você está comigo? Aleluias. Então, o que nos alimenta domina os nossos pensamentos. O que nos alimenta constrói a nossa mentalidade, domina também o nosso coração. O que você fala constrói, o que nós falamos, as nossas crenças, aquilo que nós cremos, constrói a nossa vida. Aleluia. Nós precisamos de entender como é que nós estamos construindo as nossas vidas. Aquilo que nós estamos dizendo a nosso respeito, aquilo que nós estamos ouvindo para trazer para a nossa vida. Aleluia. Você está comigo? Então Tiago disse que a palavra, ela é perigosa, se nós não tivermos domínio sobre ela. Ao ponto dele dizer lá no versículo 10, ele diz assim: de uma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Aí ele vai responder lá no versículo 11: porventura, pode sair da mesma fonte água doce ou água amarga? Quer dizer, não tem como. Se nós não vigiarmos aquilo que nós falamos, usarmos aquilo que nós expressamos com sabedoria, nós podemos amaldiçoar os homens a qual Deus abençoou. Como que nós podemos abençoar uma criação de Deus, amaldiçoar uma criação de Deus, sendo que Ele já abençoou?
Aleluia. Você está me entendendo essa noite? Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo ele está comunicando a seu espírito? Então Tiago ele disse que a palavra nossa ela é perigosa. Aí quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 17, Paulo diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o conselho que Paulo está dizendo: para nós tomarmos a palavra de Deus, para nós revestirmos a nossa vida a palavra de Deus, porque ela é um capacete, ela nos protege. Em tempos de guerra, em tempos difíceis, ela será a nossa segurança. Para nós tomarmos a palavra de Deus, para que ela possa cuidar das nossas vidas. Jesus disse em João 15:3: vós estáis limpo pela palavra. Aleluia. Nós já estamos limpos pela palavra. Então no versículo 11, Paulo diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, inabaláveis, contra as astutas ciladas do diabo. O que Paulo está dizendo? Que nós temos que permanecer firme em uma posição de guerra. A luta não é sua, você já venceu, porque Jesus já venceu por você, mas você tem que permanecer firme, porque quando vier as circunstâncias de vida difíceis, quando o diabo vier, você está firme, sedimentado, inabalável. Nada vai tirar você do centro da vontade de Deus. Aleluia. Nada vai tirar você da presença de Deus. Nada. Aleluia. Então no versículo 11, no versículo 13, para nós resistirmos às ciladas do inimigo, nós temos que estar firmes, inabaláveis, revestido da armadura, resistindo, permanecendo firmes, inabalável na força do seu poder. Aleluia. Não na sua força, na força dele. Ele já fez. Tem a ver com ele. Aleluia. Não precisa se esforçar. Não precisa fazer marabalismo. É só descansar e confiar, saber que muito mais Ele já fez a seu respeito. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Então no versículo 17, para a gente encerrar esse assunto, Paulo está dizendo para nós tomarmos a palavra de Deus como sendo a nossa palavra. Amém? Você usar a palavra de Deus como fosse a sua palavra. De vez você liberar uma palavra que muitas vezes é de maldição, às vezes você dá uma resposta, às vezes é algo que não ficou na sua vontade, dentro da sua condição, você libera uma palavra que não está alinhado, libera a palavra de Deus, constrói com a palavra de Deus. Tem um caos, usa a palavra de Deus para transformar o caos. Aleluia. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas maior aquele que habita em mim do que aquele que habita lá fora. Deus é maior. Aleluia. Use a palavra de Deus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias da sua vida. Não vos turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar, por onde eu estiver, vós estáis também. Aleluia. Aonde Jesus está? Assentado à destra do Pai. Aonde você está? À destra do Pai com Jesus. Aleluia. Você pode se empolgar por isso? Aleluia. Aleluia. Então, quando nós lemos o livro de Efésios, principalmente o capítulo 6, nós vemos uma luta espiritual. Mas quando nós pegamos lá Efésios capítulo 1, você vê Paulo ele trazendo as realidades daquilo que Satanás é a nosso respeito. Paulo vai dizer que
Jesus, ele tomou a chave da vida e da morte. Ele pegou todas as coisas, ele rompeu todos os agrilhões, tomou a chave e entregou para a igreja, e colocou Satanás e seus demônios debaixo dos nossos pés. Por isso é que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados, potestades, dominadores deste mundo. Aleluia! Por isso nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu por mim, venceu por você. E às vezes nós encontramos nas nossas vidas momentos de caos, finança, família, saúde. E nós temos que usar a palavra de Deus para mudar esta situação. Aleluias! Como é que nós vivemos? Assim como nós ingressamos no reino de Deus, é assim também que nós vivemos. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se com o nosso coração nós crermos e a nossa boca nós confessarmos que Jesus, Ele morreu e ressuscitou, está vivo, nós seremos salvos. Porque por coração se faz a confissão para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então nós nos tornamos, através dessa confissão, nova criatura. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. No capítulo 5, no versículo 21, diz que Ele assumiu toda a nossa dívida. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aleluia! Sabe, querido, então nós, através da palavra de Deus, nós podemos mudar. O homem, a terra estava em caos, Deus usou a palavra para restaurar. O homem entrou em caos, Deus usou a palavra para restaurar. Tiago disse que a nossa palavra ela tem poder até para incendiar o nosso corpo. Paulo disse que nós temos que usar a palavra como se fosse a nossa palavra. Viu a diferença como que nós podemos trabalhar? Em 2022, eu estava vivendo os melhores dias, não tinha problema financeiro, quase 40 anos de casado, os filhos todos criados, todos trabalham comigo, todos independentes, todos formados, 7 netos, vivendo muitos sonhos do meu coração de garoto da roça já tinha sido construído, tinha vontade de ter uma casa na praia, um apartamento na praia, pude ter, tive vontade de me tornar um construtor, já construí 2 prédios, tinha carros na garagem, tinha dinheiro assim, podia viver uma vida tranquila, já estava independente. Eu, mas minha esposa, quase 40 anos de casado, vivendo assim uma vida digna. Nós temos um relacionamento muito legal. E em junho de 2022 eu comecei a perder peso. A minha esposa me levou no médico, o médico avaliou. E aí me pediu uma tomografia do abdômen, viu que meus rins não estavam legal, me direcionou para um nefrologista. O nefrologista avaliou, falou assim: Tolentino, ó, sai daqui e vai internar. A consulta era 9 horas, 11 horas eu já estava entrando para poder fazer a internação. Entrei no hospital, já comecei a urinar sangue. Fiquei 20 dias urinando sangue com xixi. Fizeram uma bateria de exame, fiquei 9 dias internado. Não conseguiram achar o que é. Fiz uma biópsia de rins, não era problema nos rins. Aí o nefrologista me chamou numa reunião, eu e minha esposa e meu filho, meu caçula, o Altair. Tolentino, olha, o que parece, você está com um câncer. E quando ele falou aquela palavra, o meu filho cai para trás e criou um ambiente naquele consultório. Aí o médico falou assim: Tolentino, olha, eu acho que você precisa de arranjar uma psicóloga. O tratamento não é fácil, a caminhada não é fácil, é muito apertado, você precisa de ser orientado. Então eu virei para aquele médico e falei: seu doutor, eu estou muito bem, se eu precisar eu procuro o senhor novamente e eu vou te procurar, eu sei onde eu estou firmado.
E saímos ali então com aquele diagnóstico, fomos direcionados para uma hematologista. A hematologista fez uma biópsia de medula e realmente constatou que eu estava com câncer de sangue, um câncer chamado mieloma múltiplo. Eu nem conhecia esse câncer. Depois nós fomos estudar, conhecer mais e pude ver que no Brasil existe muitas pessoas com esse câncer. Aqui na cidade de Sarzedo mesmo, eu conheci muitas pessoas, várias pessoas. E também conheci pessoas que estavam comigo, caminhando e ficaram para trás. É uma enfermidade. Então eu comecei aquele tratamento, eu comecei a fazer hemodiálise, fiquei quase 2 meses fazendo hemodiálise, chegava no hospital segunda, quarta e sexta, chegava 2 horas da tarde, saía 8 horas da noite, 4 horas na máquina, e entramos naquele processo. Comecei a tomar 23 comprimidos por dia, comecei a fazer quimioterapia, todas as quintas-feiras eu ia lá fazer quimioterapia, ficava sexta, sábado, domingo muito abatido, assim, fisicamente. Então começamos a trabalhar, porque nós fizemos ali 6 ciclos desse medicamento. E aí chegamos em dezembro, colhemos a medula e internamos novamente em março, 27 de março, onde eu comecei o tratamento para fazer a infusão da medula. Aí no dia 27 eu tomei quimioterapia, no 28 tomei quimioterapia, 29 eu fiquei descansando, no dia 30 eles infundiram a medula. No 4º dia, os cabelos começaram a cair tudo. Por isso que eu estou com o cabelo até maior um pouquinho agora, estou até com dó de cortar ele, porque eu fiquei tanto tempo carequinha, perdi todos os cabelos. E então ali nós recebemos aquele tratamento e começamos a caminhar novamente, a ser restaurado. Eu recebi visita do pastor Gerson, esteve lá comigo orando. Eu sei que essa igreja orou pela minha vida, a igreja orou, os irmãos oraram, os irmãos católicos, os irmãos espíritas oraram pela minha vida. Quantas pessoas me ligaram, passavam mensagem, pessoas que eu nunca conheci. Recentemente eu encontrei uma irmã e ela falou assim: Tolentino, nós oramos pela sua vida lá em Portugal. Eu orei numa língua, a minha esposa orou, o meu marido orou noutra língua, a minha sogra orou noutra língua. Aí ela olhou para mim e eu falei: mas de toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Aleluia. Então eu recebi muitas orações, muitos mimos. Você sabe o que eu entendo disso? É o valor que a gente tem, que eu sou importante, que as pessoas me amam, as pessoas amam você, você é importante, você tem valor. Aleluia. Eu nunca fui tão cuidado da parte de Deus, eu nunca fui tão suprido da parte de Deus. Em todo período de enfermidade não me faltou nada. Eu gosto sempre de dizer que quando José estava no Egito, escravo, Deus o prosperava. Eu enfermo, Deus me prosperava. Imagina você, eu olhava os carros da minha garagem, eu não podia dirigir, eu não conseguia ficar 10 minutos em pé, debilitado, eu perdi 27 quilos em cima desse corpo físico. Imagina você. Um dia minha filha olhou para mim, a Camila: pai, o senhor está na capa do Batman. E realmente estava totalmente debilitado. Olha para mim, destruído por fora, mas composto por dentro, construído por dentro. A alegria não foi embora, as convicções não foram embora. Jamais pensei que eu ia morrer, jamais pensei que aquela enfermidade ia prevalecer na sua vida. Eu cria por dentro e confessava as verdades. Eu vivi aquilo que a palavra disse a meu respeito. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. A vida zoe de Deus, a mesma vida que Deus tem, eu passei a viver ela, crendo por dentro e confessando por fora. As pessoas às vezes iam me visitar e falavam assim: Tolentino, você não tem nada. E realmente eu não tinha, porque eu nunca me vi enfermo, porque Jesus lá na cruz, Ele já tinha me sarado. Lá na cruz, Ele já tinha liberado a palavra de cura. Você vai viver uma vida abundante. Você vai viver de saúde divina. Quando Jesus ele alcançava as pessoas, um coxo, um cego, Jesus ele curava essas pessoas, como se dizia: olha, você não nasceu assim,
No princípio você não era assim. Você é perfeito em Deus. Então receba em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, ele veio para trazer novamente a vida de Deus sobre as nossas vidas. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Eu sempre disse, como eu disse aqui, esse foi um período em toda a minha vida. Eu tenho 57 anos de idade. Desde os 20 anos de idade eu sou empresário. Em toda a minha vida, em toda a minha caminhada, foi o tempo que eu mais prosperei da minha vida. Tudo. Como pessoa, como pai, como amigo, como esposo. Não sou perfeito, mas a alegria do Senhor sempre prevaleceu na minha vida. Me esforçando. No período de aperto, usando a palavra, confessando a palavra. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar, deitado na minha cama. Deus começou a me dar as coisas, o que eu teria que fazer. E eu dormia com um caderno e uma caneta debaixo do travesseiro. Talvez meus filhos nem saibam disso. E nas madrugadas o Espírito de Deus, ele me visitava e eu anotava tudo o que eu tinha que fazer. E quando eu voltei novamente, meus filhos falaram comigo: pai, você está doido? E eu estava meio doido mesmo. Umas pessoas disseram que trocaram seu sangue. E trocaram mesmo, eu fiquei diferente. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu vejo diferente, eu penso diferente, eu falo diferente. Eu ajo diferente. Por quê? Porque a palavra, ela me reconstruiu novamente. Ela liberou sobre mim fôlego de vida. Eu era para ser eleito, mas a prova é a vontade de Deus. Falou: Tolentino, fica mais um tempo aqui, vai lá na igreja do pastor Jesus dizer o quanto eu sou bom. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu sei que eu já excedi o tempo. Fica de pé. Cadê a minha equipe de louvor? Aleluia. Vem aqui. Estão do meu lado aqui. Esse nome aqui, nunca vi cantar tão bem assim, viu? Louvar. Maravilha. Aleluia. Sabe, queridos, Deus tem uma vontade a seu respeito. Deus quer fazer a seu respeito. Você precisa de apropriar dessas verdades, que Deus não vai levantar outros. Deus levantou você. Quando você vai no cemitério, o que você encontra no cemitério? Sonhos, projetos, canções, quadros, ideias, empresas, coisas, se forem estabelecidas, mudariam a história do mundo, mas não deram tempo, não tiveram a oportunidade de colocar isso em prática. Mas eu e você, nós estamos aqui nesse tempo, e nós vamos fazer isso acontecer. Aleluia! Nós vamos cumprir o propósito de Deus. Aleluia! Você vai abastecer pessoas. Você vai abastecer famílias. Você sabe que nós somos a última geração, onde nós iremos fazer a última colheita. Jesus está voltando, e Jesus vai contar comigo e contar com você, e é urgente. Nós seremos a extensão de Deus através da igreja na face da terra, e Deus precisa que você avance rápido. Você não pode viver esse tempo parado, esse tempo só de pensar, só de sonhar. Não, você precisa de começar a colocar isso em prática na sua vida. Você é coluna da igreja do Senhor. Aleluias. Você que vai abastecer esse ministério. Aleluias. Aleluias. Levanta teus braços aos céus. Começa a falar com o Senhor nessa noite. Aquilo que está em caos na sua vida, aquilo que não está segundo o seu padrão, aquilo que você estabeleceu e não está acontecendo.